eu sou a Dani, tudo bem com você? Bom, como eu já falei no vídeo anterior, eu criei esse canal no intuito de falar a respeito de inteligência emocional, de PNL e de crenças limitantes e reprogramações de crenças, na verdade tudo relacionado à nossa mente. E temos também uma página no Facebook que chama-se Equilibrium Corpo e Mente, que fala dicas, mensagens motivacionais e também a respeito da importância do equilíbrio do corpo e da mente. Então, no vídeo anterior eu falei sobre inteligência emocional, o que é a inteligência emocional, como que você pode começar a mudar a sua forma de agir para você começar a adquirir inteligência emocional. Se você não viu o vídeo, volta lá e vê o vídeo sobre inteligência emocional. Hoje eu vou falar o equilíbrio e o emagrecimento, na verdade a mente e o emagrecimento. Por que a falta de equilíbrio ela interfere no nosso emagrecimento e na nossa saúde? Normalmente uma pessoa que está com desequilíbrio emocional, ela come mal. Então assim, tem pessoas que tá com algum problema emocional que come até não poder mais. Que para ela poder se sentir melhor, ela tem que comer. E isso é uma forma de ela extravasar esse sentimento que ela tá, esse sentimento ruim que ela tá sentindo. Tem outras pessoas que não comem nada, que fica abalada emocionalmente, com algum problema emocional e simplesmente para de comer. Ou seja, consequentemente, tanto uma quanto a outra tem uma má alimentação. Aí a pessoa começa uma dieta. Aí ela começa uma dieta super restritiva e ela vai lá, tira tudo que ela acha que não pode comer, gordura, carboidrato, mas ela tira tudo. E aí ela fica 1, 2, 3, 4 meses fazendo dieta. Aí ela emagrece, aí ela fica toda feliz. Aí só que ela não consegue, a dieta é muito restritiva, ela não consegue ficar mais tempo que isso comendo aquele tipo de coisa. E aí o que ela faz? Volta a comer normal e aí volta a engordar e às vezes engorda até mais do que ela tinha antes de começar essa dieta. Então assim, enquanto a gente não emagrecer a nossa cabeça primeiro, a gente não consegue emagrecer o nosso corpo. A gente precisa treinar nosso cérebro a escolher as comidas que realmente fazem bem para o nosso organismo. E isso virar um estilo de vida. Comer comida saudável tem que ser um estilo de vida e não uma dieta. Então assim, se a gente condicionar o nosso cérebro a querer comer aquelas coisas, a gostar de coisas que são saudáveis, a gente começa a conseguir emagrecer de forma saudável. E isso tudo é relacionado à inteligência emocional e ao poder da nossa mente. Porque a gente está acostumado a comer aquele monte de gordura, assim, um monte de tranqueira, que eu quero dizer, porque dependendo da gordura ela não faz mal. Então a gente está acostumado a comer um monte de tranqueira, pizza, hambúrguer, nananana. Aí a gente começa a comer saudável e aí a gente come por obrigação daquele jeito saudável. Ai, eu tô comendo essa comida para emagrecer. Não, não é assim. Você tem que primeiro pensar que você vai ter um estilo de vida saudável e o emagrecimento vai ser a consequência. O nosso corpo, ele armazena energia, ele faz uma reserva de energia, porque assim, a gente foi criado para ter escassez de alimento. Antigamente a gente tinha lá a pessoa que saía para caçar, pode ser que você comeria umas 2 vezes por dia, pode ser que você comeria um dia, pode ser que você ficaria dias sem comer. Então o que o nosso organismo, o nosso corpo faz? Ele reserva energia, e essa energia, a melhor forma de energia que tem no nosso corpo é o carboidrato, é a gordura, né? A gordura, ela vira energia, ela vira açúcar no sangue, né? Vira glicose no sangue e essa glicose é o que faz com que a gente tenha energia. Então, ela armazena essa energia porque ela tem medo e o corpo acha que, a mente e o corpo acha que a gente vai ficar com escassez de alimento. Ele ainda não conseguiu entender, o corpo ainda não se adaptou e não conseguiu entender que a gente está numa nova era hoje em dia, que a gente abre a geladeira e tem coisa para comer o tempo todo. Então, ele ainda é primitivo, o nosso corpo. E ele ainda faz esse armazenamento de energia. Então, ele armazenando essa energia faz com que a gente não consiga emagrecer. E o nosso cérebro, ele é influenciado por esses mecanismos corporais, destinados à sobrevivência como era antigamente. Então a gente tem que trabalhar nosso cérebro
para realmente mudar isso. Enquanto a gente não conseguir mudar isso, ele vai continuar retendo essa energia, essa gordura, para que a gente consiga, para que ele ache que depois você vai ficar um tempo sem comer, e né, nesse tempo que você ficar sem comer, você tem energia, por exemplo, para sair para caçar de novo, mas ele não sabe que a gente não precisa mais caçar. Então isso é uma coisa bem interessante, comprovada cientificamente, e que a gente tem que mudar. Se a gente não mudar o condicionamento do nosso cérebro, a forma que a gente pensa e como que nosso cérebro encara a comida e as coisas, a gente não consegue emagrecer. A ansiedade é outro fator que atrapalha muito no emagrecimento. Porque a ansiedade dá fome, ou a falta de fome, né? Tem gente que tem muita, quando fica ansiosa ou nervosa, como eu falei no começo, ela fica com muita fome e outras ficam com pouca fome. E aí essa pessoa que fica com fome, aí ela vai comer, e ela não tem necessidade de comer, ela vai comer por vontade, para poder suprir essa ansiedade dela. Então isso também atrapalha demais. Então assim, se a gente faz uma dieta muito restritiva e tira da nossa alimentação os alimentos que a gente gosta muito e que a gente sabe que vai fazer falta porque a gente gosta demais, causa na gente uma abstinência. Sim, uma abstinência, como a da droga. Na verdade, tem outros estudos e outros estudiosos aí que dizem e comparam a farinha branca e o açúcar com a cocaína. De ser uma substância viciosa, que ela vicia, e também pelo mal que ela faz. Então, assim, quando a gente tira pão, bolacha, essas tranqueirinhas que a gente costumava comer aí, o açúcar, a gente tem uma fase de abstinência, que é aquela fase louca que você fica desesperado. E essa fase de abstinência, o que ela causa? Ela causa ansiedade e, consequentemente, a ansiedade da depressão. Então, assim, há muitos casos de pessoas que começam a fazer dieta e entram em depressão, infelizmente. E porque isso interfere diretamente no emocional da pessoa. Então, quando você faz essas dietas muito restritivas, você acaba sofrendo dessa forma, porque você tira totalmente o alimento que você gostava demais, e seu cérebro não entende, seu corpo não entende, você tem dor de cabeça, você fica tonto, você passa mal. Isso realmente acontece. Então, assim, o ideal é não fazer essas dietas muito restritivas justamente por esse motivo, porque você vai ter abstinência e você não vai conseguir seguir por muito tempo. Por isso que, como eu falei lá no começo, as pessoas começam e depois elas não conseguem ir pra frente. Primeiro, porque elas não condicionaram o seu cérebro a entender que aquilo agora é um estilo de vida, e segundo, porque elas tiraram tudo de repente e o corpo dela pede e ela não dá pro corpo e ela fica naquela abstinência doida. Além de a ansiedade não metabolizar os alimentos de forma correta, não fazer a digestão desses alimentos, a ansiedade também ela elimina a massa magra. E a gente não quer eliminar massa magra, o que a gente quer é massa magra, a gente quer substituir a nossa gordura por massa magra. Então acontece que a gente não consegue emagrecer por causa da ansiedade. Então cuidado, gente, cuidado com a ansiedade, cuidado com esse negócio de ficar se pesando todo dia, toda hora, ficar doida, ficar bitolada nessa coisa de emagrecimento. Se você tiver uma vida saudável, uma alimentação saudável, com certeza o emagrecimento ele vai vir, ele vai ser uma consequência. Você não precisa emagrecer para ser saudável, você precisa ser saudável para depois emagrecer. Então, se você mudar a forma de você pensar, com certeza as coisas começam a mudar. Eu participo de vários grupos do WhatsApp, tem pessoas com 90, 95 quilos, mulheres, que precisam emagrecer muito. E aí começa e não consegue continuar porque não trabalhou a mente. Eu vivo falando, gente, vocês precisam ter inteligência emocional, vocês precisam trabalhar a mente de vocês, porque enquanto vocês não trabalharem a mente, vocês não conseguem mudar o corpo. E aí agora eu tô explicando aqui nesse vídeo pra vocês qual é a importância da gente mudar a forma que a gente vê o alimento. A gente tem que se alimentar para viver, a gente não tem que viver para se alimentar. Então, assim, tem gente que vê o alimento como tudo que você vai fazer tem que ter um alimento, tudo que você vai fazer tem que comer. A gente já é condicionado a isso, né? Ah, vou na casa do fulano, o que a gente vai comer? Ah, vou na casa do ciclano, vê o que a gente vai comer. Sempre pensa em comer, 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 comer. E não é isso, a gente precisa comer para sobreviver. É uma coisa que é necessário, não é uma coisa que a gente precisa, é uma necessidade.
Então, assim, eu tenho que comer quando eu tiver fome, eu tenho que comer quando eu tiver necessidade. Nada de comer de 3 em 3 horas, de jogar toda hora para dentro do seu organismo carboidrato. Como eu disse, o carboidrato, a massa, o pão, a farinha branca, o açúcar, tudo no sangue, vira insulina no sangue. Tudo vira glicose no sangue, desculpa. Tudo vira glicose no sangue. E aí o pâncreas ele tem que fazer a insulina para a insulina combater essa glicose. Então o pâncreas começa a trabalhar que nem doidão lá, e aí chega uma hora que ele está trabalhando tanto, de tanta coisa ruim que você joga para dentro do seu organismo, que ele falha. E na hora que ele falha, você tem a resistência à insulina. E a resistência da insulina é o que causa diabetes tipo 2. Então, assim, muitas pessoas têm hoje em dia diabetes devido à sua alimentação, a comer muita porcaria, a comer muito doce, a comer as coisas que a gente come errado. Então, comer de 3 em 3 horas é errado, porque você tem que comer quando você tem fome. E se você come de 3 em 3 horas alimentos com carboidrato, daqui 3 horas você vai ter fome de novo, porque o carboidrato não alimenta. Ele não... Você tem um momento ali, você acha que você está saciado, que é o macarrão. O macarrão é um típico exemplo disso. Você come, enche e fica, nossa, daqui meia hora você está com fome. Por quê? Ele não alimenta, ele não faz com que você fique saciado. E aí daqui 3 horas você está com fome de novo. Por quê? Porque você comeu errado, porque você comeu um alimento que não deixa você saciado por mais tempo, você comeu tranqueira, e aí a vontade que você... É um ciclo vicioso, você sempre vai ter vontade de comer mais, 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 mais. Quando você está comendo aquele doce maravilhoso, e aí você tá lá comendo, você não tem vontade de comer mais, chega uma hora que você para de comer porque não cabe, mas você tem vontade de comer mais, porque... E o açúcar, ele te impulsiona, a farinha, esses carboidratos do mal, eles te impulsionam a querer comer mais, 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 mais. E se de cada em 3 horas você come esse tipo de coisa, come um pão, come alguma coisa que vai ativar a sua insulina, você faz com que o seu organismo sinta fome. Então, você tem que parar com essa ideia de querer se alimentar de 3 em 3 horas e comer as coisas certas na hora que você tiver fome. Não precisa comer sempre. Come as coisas certas na hora que você tiver fome, você vai ficar mais tempo saciado, você vai ficar com menos vontade de comer essas tranqueiras. Quanto menos tranqueira você comer, menos vontade de comer você vai ter. Então, assim, é um processo, não é fácil, é um processo de retirada dessas tranqueiras, e é um processo... Agora eu vou dar até umas dicas pra vocês, porque eu já tô entrando nas dicas antes de dar as dicas de como você deve começar a mudar isso aí. Então, assim, primeira dica, não restrinja tudo de uma só vez. Não tira doce, açúcar, refrigerante, tudo que você que sabe que faz mal, não tira tudo de uma vez, porque você vai ter problemas de dor de cabeça, vai ter problemas de tontura, vai tirando aos poucos. Se você é um viciado em doce, se você é um viciado em doce, se você é um viciado em pão, em farinha, em massa, vai tirando aos poucos, porque se você tirar com tudo, você vai sofrer. Se você tem diabetes e você de repente tirar de uma vez a diabetes, você pode ter problema. Se você tem problema de saúde, você tem que ir procurar um médico, um nutricionista, um endocrinologista, um nutrólogo, alguém para te acompanhar. Não vai começar a tirar os alimentos aí sem um acompanhamento médico. Eu não sou médica, eu tô aqui para te falar, para você sobre a inteligência emocional, sobre o que nossa mente causa no nosso corpo. E a nossa mente causa obesidade, a nossa mente causa doenças. 90% das doenças está mais do que comprovada que são causadas pela nossa mente, por uma mágoa, por uma falta de perdão, por um rancor, por um nervoso. 90% das doenças já está comprovado que são por causa do nosso emocional. Então o nosso emocional é muito mais importante do que todo mundo pensa, porque ele causa doenças, ele causa coisas ruins para a nossa saúde. Por isso que eu tô falando, mas não deixe de procurar seu médico. Então a primeira dica é: tire aos poucos os alimentos. Não vai fazer nada muito restrito, porque você não vai aguentar, você vai passar mal e você não vai conseguir encarar isso como estilo de vida. Então, para se tornar um estilo de vida, você realmente precisa ir tirando aos poucos tudo que te faz mal, tudo que você sabe que não é saudável. E aí, o de vez em quando tem que ser assim: eu vou comer uma comida saudável e de vez em quando eu vou comer um doce. Eu vou comer uma comida saudável e de vez em quando eu vou comer uma pizza. E não eu vou comer loucamente todos esses tipos de gorduras ruins, de doces e de tudo mais, e de vez em quando eu vou comer comida saudável. Não, não é assim, tem que inverter os valores, tem que inverter as coisas. É alimentação saudável como estilo de vida, e o de vez em quando você pode fazer depois.
Se você quiser perder peso, você vai ter que dar uma evitada nesses de vez em quando aí. Mas depois que você tiver chegado no seu peso, pode acontecer de vez em quando. Ai, nunca mais vou poder chupar sorvete? Não, criatura. Você pode chupar sorvete de vez em quando. Tem um médico que eu acompanho que diz que a diferença da dose do remédio e do veneno é a dose. Então, se você sabe que açúcar faz mal e fica consumindo açúcar que nem louco, você está colocando veneno no seu corpo. Você está se envenenando, você está se inflamando. Se você sabe que a farinha faz mal e você come farinha, você está se envenenando, você está se matando aos poucos. Agora, a partir do momento que você sabe que aquilo faz mal e que você vai fazer daquilo uma coisa que vai ser de vez em quando, ok. É isso que você tem que mudar na sua cabeça. Muda a forma de pensar. O emagrecimento é uma consequência de uma alimentação saudável. Bom, a segunda dica é se movimentar. Como eu já disse no vídeo anterior, a atividade física ela é muito importante. Hoje em dia existem programas de HIIT, exercícios de alta intensidade, que duram 15, 20 minutos. Então, se você era daqueles que dava desculpa dizendo que não tinha tempo, pode parar. Acorda 15 minutos mais cedo, vai dormir 15 minutos mais tarde, mas faz esses 15 minutos de exercício por dia. Para de pegar o elevador para subir 2, 3 andares ou descer e sobe a pé, sobe de escada. Desce 2 ou 3 pontos antes do ponto que você desceria e vai a pé. Você não tem desculpa para você se mexer e fazer alguma atividade física. O HIIT ele é muito bacana, ele ajuda a queimar muita caloria. E você, qualquer tipo de exercício que você vai fazer vai te beneficiar, vai ser só bênção para sua saúde. Então se movimente. A terceira dica é se hidrate. A água é o maior tesouro do planeta. A água, ela desintoxica o nosso organismo. A água, ela faz milagres, ela faz com que seu intestino funcione melhor. A água é maravilhosa. Então você se hidrata. Tem esse mesmo médico que fala, o que eu citei agora anteriormente, ele fala assim, quem não se hidrata se mata. E é muito verdade isso. Porque você não toma água, você não consegue emagrecer. Porque você não toma água, você não consegue ir no banheiro. Porque você não toma água, você não consegue limpar o seu organismo. Então beba água, beba muita água. Essas são as dicas para você começar a mudar aí seu estilo de vida em busca de um estilo de vida saudável. Agora eu vou falar para vocês, passar para vocês uns exercícios mentais simples, mas poderosíssimos que você pode fazer para começar a mudar essa forma de pensar sobre emagrecimento. Esses exercícios eles podem ser aplicados em outras áreas da nossa vida, mas como o vídeo é voltado para esse, eu vou falar para vocês agora então. O primeiro exercício é você ignorar os pensamentos negativos. O que é isso? Estou fazendo uma alimentação saudável, comecei a emagrecer, estou emagrecendo, bacana, tá bem legal. Subo na balança, a balança não desceu. Pior ainda, subiu 100 gramas. E aí o que você faz? Desanima, fica triste, fica mal-humorado, fica desanimado, fica desmotivado. Pode parar. Quando o seu corpo faz uma coisa e aí você reage dessa forma, fazendo com que demonstre pra ele que você ficou triste, que você ficou desapontado, ele não vai querer mais aquilo. Ele fala, não, pode parar, não quero mais. Não quero ter esse tipo de... Não quero produzir esse tipo de coisa pra ela porque ela tá triste, eu não quero, ele não quer. O corpo, ele não... A partir do momento que a gente fica triste, a gente libera hormônios ruins dentro do nosso organismo que faz com que a gente fique cada vez mais triste, cada vez mais desmotivada. Então, quanto mais triste você ficar com algum resultado negativo e pensamentos negativos você tiver e pronunciar palavras negativas, mais negativo vai ser seu resultado. Porque o seu corpo, ele não consegue entender o negativo como bom e aí ele para, e ele estaciona, ele não emagrece mais. Então, primeiro, para de se pesar toda hora. Pensa que você está fazendo uma alimentação saudável, que você está fazendo exercício e que tudo isso para um futuro melhor vai ser bom para sua saúde, bom para o seu corpo e bom para sua autoestima. Então desencana da balança por um momento. Às vezes você está transformando gordura em massa
por conta dos exercícios, às vezes você tá eliminando medidas e não tá percebendo, então desencana um pouco disso e não seja negativo, não deixa o negativismo fazer parte desse processo, em tudo na sua vida, mas nessa parte de emagrecimento, porque daí, vindo essa parte negativa, você conseguindo, ai, não consegui emagrecer, ficando nervosa, vem a ansiedade, como eu já disse, atrapalha o emagrecimento, e aí isso vai fazendo um ciclo vicioso e você não consegue emagrecer, você acaba criando aí, como algumas pessoas dizem em alguns vídeos, o efeito platô, porque o efeito platô ele é da alimentação também, depois se você quiser saber mais sobre o assunto, tem algumas coisas que você começa a se alimentar que depois você tem que mudar, você tem que dar um choque no seu organismo, dar uma mudada, comer coisas diferentes cada dia, porque senão ele se acostuma e para de emagrecer. Há um tempo atrás meu marido teve que fazer uma dieta por conta do colesterol e a gente parou de comer arroz e feijão à noite, então a gente emagreceu demais, ele emagreceu 13 quilos, eu emagreci 4, que raiva, né, homem perde muito mais que mulher. E aí ele perdeu tal, a gente parou, não comeu mais arroz e feijão à noite. Só que aí o organismo se acostumou e começamos a engordar de novo comendo. Lógico que a gente abusava um pouquinho, comia as coisas erradas de novo. E aí a gente voltou e que engordamos de novo até mais. Então, assim, o organismo se acostumou a comer arroz e feijão, e mesmo comendo arroz e feijão a semana inteira, não comendo arroz e feijão a semana inteira, à noite, comendo só durante o dia, ele chegava de final de semana, a gente abusava, e aí vinha aquela coisa e a gente acabava engordando de novo. Então, você tem que sempre estar mudando a alimentação justamente por isso, para o organismo não se acostumar e parar de perder por causa disso. Mas dos motivos de parar de perder peso é a ansiedade, é o negativismo. Tenha uma meta e ame essa meta. Então, assim, primeiro você tem que traçar uma meta. Para tudo na vida você tem que ter uma meta, um propósito, um foco. Foco é a palavra. Foco, vamos focar. Então eu tenho uma meta. A partir do momento que eu tenho uma meta, eu pego e foco nessa meta. Então a meta é perder 5 quilos até dezembro. Não é mais, graças a Deus, mas é quase isso. Mas minha meta é perder 5 quilos até dezembro. Então eu vou focar nessa meta. Foquei na meta, beleza, eu vou começar a agir para que essa meta seja realizada, né? Então eu não vou ficar parada, que senão não vai adiantar nada. Então eu vou começar a agir. E qual é as atitudes que eu vou ter? Fazer exercício, comer direito e tudo mais. Então, você tem que amar essa nova rotina. Você tem que gostar de fazer os exercícios, você tem que fazer com prazer. Porque a partir do momento que você está fazendo uma coisa com prazer, o seu corpo vai entender que aquilo é bom e vai querer fazer mais e vai querer te proporcionar mais daquele prazer. Então quando você faz uma coisa com prazer, com amor, você libera o hormônio de dopamina no seu organismo. E o hormônio de dopamina, muitas vezes por aí, é chamado de uma droga boa que te dá energia, que te dá vontade, que dá felicidade. Então se você está fazendo uma coisa com prazer, você tem a dopamina liberada no seu organismo e isso o seu corpo quer buscar mais. É diferente da outra parte de você ter negativismo. Seu corpo não quer que você fique triste daquele jeito. Mas agora, se você tá feliz, ele quer que você fique feliz. Então, você tá se alimentando, tenha prazer de fazer aquilo. É difícil de falar, porque tem gente que fala, não como legumes, não como verdura, não como nada. Eu também não comia. E hoje eu vejo um prato de verdura, de legumes, me saliva a boca. Eu tenho vontade de comer aquilo. Aquilo pra mim é prazeroso. Então é tudo questão de costume, é tudo questão de você se acostumar a comer as coisas certas e o seu organismo vai começar a gostar realmente daquilo. Eu odeio academia, então aí agora eu tenho que fazer atividade física, o que eu fiz? HIIT em casa, exercício de alta intensidade em casa, e isso tem me ajudado demais. Eu tenho um pouco mais tenho mais ânimo, eu tenho mais disposição. E então quando a gente fala de fazer exercício físico, de se alimentar saudável, não é balela não, é realmente porque tem que ser feito, porque vai mudando isso de dentro para fora, você vai sentindo essa transformação, você vai sentindo essa vontade de fazer as coisas. Então você tem que ter uma meta, focar e amar esse novo estilo de vida. Outro exercício muito bacana que você pode fazer, não somente para essa área do emagrecimento, mas como a gente está falando disso nesse vídeo, nele que eu vou focar, é a visualização. O exercício de visualização é um dos exercícios mais poderosos da PNL, da Programação Neurolinguística. O que você tem que fazer? Visualizar, fechar seus olhos e visualizar aquela coisa maravilhosa que você quer, o corpo maravilhoso que você quer, com toda a sua intensidade, com toda a verdade, com todo o sentimento que você tiver. A nossa mente, ela não consegue distinguir o que é real e o que é imaginário.
Então, a partir do momento que você fecha seus olhos e começa a imaginar, e aquilo começa a te trazer alegria, e aí vem a dopamina de novo lá, aquela droguinha maravilhosa que é pro benefício da nossa saúde, ela vem sendo ativada. A partir do momento que você está imaginando essa coisa boa, seu organismo está lá, sua mente está lá falando, nossa, isso é maravilhoso, eu quero mais, e ele quer buscar mais aquilo. Então, se você se imagina saudável, linda, gostosa, maravilhosa, ele vai querer ir em busca dessa realidade, que para ele é uma realidade, independente de ser imaginação ou não, e ele vai querer buscar mais. Então, assim, imaginar, mentalizar, visualizar uma coisa com muita intensidade, com muito amor, com muita verdade. Isso aí, esse tipo de exercício muda até o tipo de comportamento que eu tô ali no momento. Se eu tô muito nervosa, muito estressada e eu fecho meus olhos e começo a imaginar uma coisa boa, uma praia, eu numa situação que eu já vivi ou numa situação que eu quero viver com a minha família, me divertindo, e eu começo a imaginar isso, eu já começo a mudar meu humor, e eu tava triste, eu já começo a ficar feliz. Então esse exercício de visualização é muito importante porque o cérebro não distingue o real do imaginário, porque ativa sua dopamina também, e porque o seu organismo, sabendo que aquilo é bom, ele vai em busca de mais. Então, a gente não entende, né, o quanto a nossa mente é poderosa, mas a partir do momento que a gente começa a fazer isso, a gente começa a entender. Então, como eu falei do seminário no outro vídeo, o seminário que eu fiz lá, você vai fazendo uns exercícios que você fala, nossa, meu, não acredito que eu sou capaz de fazer isso. Nossa, e aí você vai vendo o poder que sua mente tem. Então, se você não acredita no poder da sua mente, faz esse exercício da visualização. Aí, no momento que você estiver nervoso, estressado, faz essa visualização. Imagina você nessa situação com muita verdade, com muita intensidade, que você vai ver como seu ânimo vai mudar. E é isso. Esses foram os exercícios de inteligência emocional que eu passei para vocês relacionado ao emagrecimento. Espero que você tenha aproveitado bem esse vídeo. Se você assistiu até o final, dá um joinha, curte a página também aí do Facebook, que é o Equilíbrio Corpo e Mente. Se inscreve no nosso canal para você receber os próximos vídeos. E a ideia é essa, é estar aqui dividindo informações com vocês, a qual eu acho importante. Então, se você tiver alguma dúvida ou se você tiver alguma sugestão de vídeo, pode escrever aí embaixo que eu vou ler e com certeza farei o vídeo ou responderei sua pergunta com o maior carinho. E espero que você consiga entender e consiga fazer com que a sua alimentação seja uma alimentação saudável e isso seja um estilo de vida e, consequentemente, você tenha um emagrecimento saudável e uma vida maravilhosa e um corpo perfeito. E lembre-se, exercite a sua mente e mostre para o seu corpo quem é que manda. Tchau, tchau e até mais!